onde todos nós unidos estaremos diante dele, proclamando santo, proclamando o santo, adorando ele, o santo, o digno, o justo, o maravilhoso Senhor. Aleluia. Obrigada, queridos, depois eu chamo vocês. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Para quem não me conhece, o meu nome é Malu Moreira, Maria de Lourdes, mais conhecida como Malu Moreira. E eu estou aqui para compartilhar algo da parte do Senhor, trazer uma porção que nos foi cabida hoje, né? Hoje o Senhor trouxe algo para nós. E eu tenho certeza que nós seremos contemplados com uma boa porção da palavra, que nos fará diferença na nossa caminhada. Amém? Pode sentar. Já sentaram, não é? Glória a Deus. Para os meus alunos, né? Eles já me conhecem, eu sou professora do Rema já há algum tempo. Eu ensino 13 matérias no nosso centro de treinamento bíblico. E a mim é um prazer enorme cada lugar que eu piso, com a oportunidade e o privilégio de estar compartilhando dos ensinamentos que um dia eu recebi. Amém? Outrora eu estava sentada no mesmo lugar que os meus alunos e recebendo tudo aquilo que Deus tem trazido para essa escola. Então eu sou muito grata a Deus e sou grata hoje, em especial, aos pastores e à liderança dessa igreja, pastor Vinícius, de ter me convidado para estar aqui com vocês. É um privilégio enorme. Diga assim: é um privilégio compartilhar aquilo que eu tenho com as pessoas. Nós temos muitas coisas, queridos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pouco se ouve falar, pelo menos eu não tenho ouvido falar muito nisso. A gente conversa sobre isso, mas às vezes nos púlpitos a gente não ouve falar muita coisa sobre isso. Hoje nós estaremos trazendo algo sobre o fôlego do avivamento. Amém? Você está animado? Olha, gente, eu não sei, eu estou até nervosa porque eu estou animada demais. Aleluia. Eu tenho muita coisa para compartilhar com você. E eu estava em casa, né, junto de Mirtes, muito bem acolhida por sinal. E Deus colocou essas coisas no meu coração. E eu disse: meu Deus, nós precisamos passar pelos lugares e incitar essas coisas ao povo de Deus. O avivamento não diz respeito apenas a nós, mas também diz respeito a nós, individualmente falando. Amém? E eu vou falar um pouco sobre isso, ou talvez muito, né? Não sei. Vamos ver. O que é o avivamento, né? Como ele chega? Você já pensou nisso? Quais são os resultados? Normalmente nós já sabemos e ouvimos falar sobre os resultados do avivamento, ou de um avivamento. Porém, muitas vezes nós não sabemos como é que ele chega, ou o que exatamente é avivamento. Eu trouxe alguns significados aqui para você, dentro do nosso dicionário português. E avivar disse sobre algo que se pode tornar mais vivo. Ou seja, é algo que já é vivo, mas ele vai ficar mais vivo ainda. Ele pode ser avivado. Muitas vezes aquilo que é vivo está meio apagado. Amém? E avivar torna-se mais vivo, quer dizer, torna-se mais vivo. Animar, quer dizer avigorar, recobrar e despertar. Diga despertar. Aleluia. É uma palavra que nós não encontramos na Bíblia. Amém? Você não pode ir lá procurar, você não vai ouvir falar nessa palavrinha exatamente. Nós não vamos ouvir falar sobre avivamento. Mas nós vamos ver os aspectos do avivamento acontecendo durante todas as escrituras.
Amém? As ondas de avivamento. E o avivamento, dentro do contexto cristão, eu coloquei aqui para você, é um derramar do Espírito Santo. Amém? Onde as suas obras tornam-se visíveis por todos. É algo que acontece para que todo mundo possa ver. Não é algo para ser guardado, não é algo para ficar escondido, mas é algo para se expandir e se externar. Amém? Para haver uma manifestação. E toda essa manifestação, ou todas essas obras visíveis que nós passamos a ter por causa de um avivamento, traz o quê? Sinais, traz prodígios, traz maravilhas, traz coisas de dentro para fora. Diga, de dentro para fora. Sabe por quê, amados? Às vezes nós desconsideramos o que o avivamento faz primeiro a partir do que está dentro, do que nós temos dentro. E nós ficamos buscando, entendendo que as coisas vão acontecer só fora. Mas para que um avivamento chegue, precisa acontecer algo dentro. Dentro de quem, queridos? De nós, os filhos de Deus, aqueles a quem foi outorgada a autoridade e o poder do Espírito Santo. Amém? Aleluia! Nós vamos caminhar por esse trilho aqui, e nós vamos ver que avivamento, ele enfatiza ondas do Espírito Santo que chegam, e elas chegam devastadoras. Diga, devastadoras. Para ocorrer coisas que nós nunca vimos, ou coisas que não estavam acontecendo no meio do povo de Deus e fora dele. Porque o avivamento, amados, não vem para nós somente. Amém? O avivamento vem de nós para eles. Amém? Está entendendo onde nós vamos chegar? Glória a Deus. Então as manifestações chegam em grandes quantidades, em altos níveis de manifestações do Espírito Santo. E aí nós vamos ver salvação em massa, os milagres acontecendo, as curas acontecendo, simplesmente por causa dessa onda do poder do Espírito Santo, que chega em determinadas regiões. Amém? E eu tenho aqui dois textos bem conhecidos, né? Onde nós podemos ver essas promessas de avivamentos, ou onde nós podemos repousar a nossa confiança e ver que antes mesmo que essas coisas acontecessem, ou antes mesmo de nós pensarmos, ou das pessoas pensarem em avivamento, o Espírito Santo já estava nos prevenindo sobre isso. E lá em Joel 2:28, você conhece bem esse texto, existe a promessa desse derramamento do Espírito. Amém? Esse texto eu vou ler. Depois nós vamos ver que em Atos isso foi confirmado. E a partir daí tem sido confirmado nas nossas vidas. Amém? Mas eu vou ler para você Joel 2:28. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Aleluia! Eu quase ia pegar o vinho aqui, gente, porque eu tenho a mania do lado direito, né? Vou botar minha água aqui. Posso, queridos? Posso colocar aqui? Amém, senão eu vou tomar o vinho todo. Eu vou até tirar o pão de perto. Vou bagunçar aqui a mesa. Então vamos lá, Joel 2:28 diz assim. Começa dessa forma. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Quando? Naqueles dias.
Amém? Naqueles dias, não era nestes dias. Ele não estava dizendo de um tempo presente, ele estava dizendo de um tempo futuro. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Veja que lá no início, ele está trazendo uma promessa de um derramamento do Espírito sobre quem? Toda a carne. Diga toda a carne. Isso se refere a mim, a você e aos que estão lá fora. É promessa para eles também. Amém? E aí, o que eu acho interessante nesse texto é que ele faz uma classificação de pessoas, ou ele faz uma seleção de pessoas, e nós vemos a abrangência que esse derramar do Espírito tem sobre toda a pessoa vivente, todos os que estão vivos. Olha só, o texto ele traz assim, sem distinção alguma, no mesmo nível, diga no mesmo nível, jovens e velhos. Oh, aleluia, isso diz respeito a você que é jovenzinho e a mim que já sou mais, mais idosa, vamos dizer assim. Diz respeito ao que é mais idoso que eu, diz respeito a todos nós. Fala sobre os filhos e as filhas, fala sobre os servos e as servas. As faixas etárias, queridos, as familiaridades, porque fala de filhos, fala de idade, faixa etária, fala de condições financeiras, aqueles que eram escravos. Amém? E todos, a palavra e a promessa vem para todos eles, para que eles todos sejam alcançados no mesmo poder. Diga no mesmo poder. Não há distinção para Deus, queridos. Ele não faz acepção de pessoas. O poder conferido aos nossos pastores não é maior que o poder que foi conferido a você ou a mim. Eles podem estar debaixo de uma unção específica ministerial, mas o poder é o mesmo Espírito atuando na vida de cada um de nós. Amém? Então a porção, ela veio no mesmo tanto. Ou seja, é um peso pesado, ou é um peso que não se mede, ou não se pesa. O poder do Espírito Santo sobre os filhos de Deus. Amém? Você está se animando com isso ou não? Ou você está assustado? Eu estou muito animada com isso. Então nós podemos agora, voltando para as atualidades, nós podemos ver ao longo da história da igreja, e até mesmo nos nossos dias, grandes avivamentos que aconteceram e que ainda hoje estão acontecendo. Há pouco tempo nós vimos algo acontecendo numa universidade lá nos Estados Unidos, que nós podemos chamar de um avivamento de adoração. Os jovens que não paravam de adorar dia e noite. Amém? E eu quero passar para você algumas informações sobre alguns avivamentos que nós tivemos anteriormente, mas em tempos contemporâneos, Não foi no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos do Cordeiro, mas em tempos mais modernos. Nós temos um avivamento que se deu lá em Shantung, na China. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar sobre esse avivamento, que se deu uma década inteira, diga 10 anos. 10 anos em amplo avivamento, num lugar que estava em total perseguição. E aí, lá em Shantung, de 1927, eu não era nascida ainda, amém, irmãos? Nem vocês, talvez, acho que não.
De 1927 a 1937, embora talvez muitos de nós não tenhamos nem ouvido falar nisso, né? Eu mesmo não conhecia antes de eu ir investigar sobre o assunto. Eu não conhecia. Como eu dou aula de história da igreja, então a gente cava um pouquinho mais e estuda um pouquinho mais e a gente vai descobrindo essas preciosidades que aconteceram em nosso meio e nós nem sabemos. E daí, o mais interessante está vindo aqui para as mulheres, eu vou dizer. Aleluia! Este foi um dos avivamentos mais significativos na China. Foi algo que estremeceu aquela nação. Amém? E é interessante dizer, queridos, que 2 mulheres foram as protagonistas desse grande avivamento. Glória a Deus. Uma americana chamada Bertha Smith, que era de uma igreja batista americana. Uma missionária batista. E uma outra, Mary Monsen, que era uma missionária também, só que da igreja luterana da Noruega. Olha só. E essas mulheres foram para a China e elas fizeram acontecer tudo o que aconteceu lá. Se você desejar, vá buscar isso e entenda o que aconteceu ali. Amém? Depois nós temos vários outros que eu posso citar aqui, eu vou chegar a nós. Evan Roberts, no país de Gales, em 1904 até 1905, em meio aos jovens, houve um grande avivamento entre eles. Depois, em 1906, esse todos nós conhecemos, e a 1915, o pastor William Seymour, na famosa Rua Azusa, quem conhece? Glória a Deus, esse é um dos mais famosos para nós, que acabou com aquela coisa de racismo, de machismo, né? Mulheres estavam à frente, muito embora elas estão colocadas meio que guardadinhas, né? Não se fala muito, mas as mulheres tomaram muito à frente naquele grande avivamento. Amém? As esposas, né? Principalmente a esposa do William Seymour, também fazia parte. E também, eu não sei quem é dessa década, eu era já nascida, mas o movimento de Jesus entre os hippies nos Estados Unidos. Alguém já viu o filme Movimento de Jesus? Se você não viu, assista, é maravilhoso. Isso foi na década de 60. Simplesmente os hippies foram para a igreja e queriam Jesus. Só isso. Uma onda de avivamento chegando entre os jovens que estavam na paz e amor, que estavam no amor livre, que estavam buscando as drogas, os seus ídolos estavam morrendo drogados, não é? Porque eram os roqueiros, aquelas pessoas de quem eles tinham admiração e faziam parte de um movimento hippie. Existem alguns ministros conhecidos por nós, e talvez o mais conhecido deles, Bill Johnson, ele era um desses hippies. Que coisa maravilhosa. Nós precisamos olhar para essas pessoas que estão perdidas na rua. Nós precisamos colocar o nosso amor e a nossa visão de Deus sobre o mundo. Pessoas maravilhosas estão todas escondidas. Em lugares, nos piores lugares, vamos dizer assim. Amém? E aí, queridos, também chegou em 1910, aqui no Brasil, o reconhecimento do batismo no Espírito Santo. Oh, glória a Deus! 1910. E foi trazido por 2 jovens suecos ao estado do Pará. E deu-se a primeira igreja, Assembleia de Deus aqui no Brasil. E pôs fogo em todo mundo, trazendo batismo no Espírito Santo. Amém? Daí, após isso, chega-se à década de 80 e 90, quando esse aí eu fui acometida por esse avivamento. Glória a Deus,
porque eu já estava bem adulta, né? Já estava bem crescidinha e estava chegando ao Evangelho. E quando a palavra da fé chegou para nós aqui no Brasil, ela trouxe uma manifestação de grandes milagres. O batismo no Espírito Santo foi reavivado. Nós começamos a buscar isso. Eu coloquei algumas coisas aqui que na minha memória eu fui lembrando. No nosso caso, né, chegou para nós lá em São Paulo, primeiramente, pastor Bud Jen Wright, que trouxeram essa palavra da fé para nós. Eles começaram um trabalho, Deus falou com eles, eles vieram ao Brasil e trouxeram a palavra da fé. Com eles não estavam sós. Existia ali, que eu me lembrei, Valnice Milhomens, pastor Edson Rebustini, eu não sei quantos conhecem, e muitos outros que chegaram pregando a palavra da fé, que é essa em que nós estamos posicionados hoje. Amém? Que coisa maravilhosa. E daí nós saíamos, aí eu coloquei aqui uma experiência minha e das pessoas com quem eu convivi. Nós saímos das nossas casas em busca de algo. Tinha algo dentro de nós nos impulsionando. E nós íamos para os lugares e nós nos encontrávamos. E aí as coisas aconteciam. Nós caíamos na unção. Eu cheguei a cair 2 vezes na unção dentro da minha casa, sem saber o que era unção. Sem ter conhecimento nenhum. Pensei até ser demônio. Porque eu também, junto com isso, eu estava aprendendo sobre libertação e autoridade do crente e tudo isso. E eu disse, meu Deus do céu, cada vez que eu me ajoelho para adorar, eu caio. E caía sozinha, viu? Não estava no meio de ninguém. E cheguei ao meu pastor e disse, pastor, você ore por mim, porque está acontecendo alguma coisa esquisita comigo. E daí eu comecei a aprender sobre essas coisas. Mas não era só isso. Nós caíamos na unção, nós ríamos, nós começamos a fazer coisas que nunca tínhamos feito. E sabe o que? Nós passamos a ganhar dentes de ouro nas nossas reuniões. Para os mais jovens não passaram, não conheceram isso, mas que coisa maravilhosa. Eu lembro que eu estava no centro de treinamento já Verbo da Vida, e o diretor da nossa escola chegou lá com dente de ouro. E aí, uma amiga minha, que congregava comigo, foi para uma reunião, também ganhou, ela e a irmã dela. Queridos, não tinha escolha, não eram só os líderes, eram os filhos de Deus, ganhando presentes no poder de Deus, no poder do Espírito. E olha só, isso não é fantástico? Isso não é maravilhoso? O que é que você acha disso? É bom? Quem acha que não é bom, levanta a mão. Eu vou já ir orar por você, se você levantar a mão. Amém? E como é que tudo isso acontecia, eu pergunto? Havia, amados, uma sede, uma fome, uma dedicação, uma consagração diária, um fervor no Espírito, nós desejando mais. Fomos impulsionados, porque eu sempre digo assim, sempre quando algo novo vem e me impulsiona para as coisas de Deus, e eu fico muito desejosa, eu tenho certeza que é Ele quem planta isso no meu coração. Eu não sou capaz dessas coisas, mas a minha intimidade com Ele, a minha convivência com Ele, faz com que eu fique mais fervorosa. Eu fique mais desejosa por estas coisas. Eu quero ver as pessoas salvas. Eu quero ver as pessoas curadas. Amém? Aleluia! Aleluia! E aí nós fazíamos aquelas entregas espontâneas. Espontâneas, mas as expectativas de Deus sobre nós, né? E em adoração, nós nos colocávamos diante do Senhor, sem saber o que é que vinha por ali. Mas as coisas acontecendo. Nós não nos importando com as coisas deste mundo.
mas nós olhando para o autor e consumador da nossa fé, a fé que nós estávamos aprendendo. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Eu me lembro, em esses momentos, eu sempre dizendo ao Senhor, Senhor, eu conheço tão pouca palavra, porque eu era recém-convertida, e eu dizendo, não sei nada, Pai. Eu não sei nada, eu não sei o que fazer, como fazer, eu não sei, mas eu sei de algo. Eu quero você, com todas as forças do meu coração. Eu quero viver as tuas promessas para mim. Eu quero ser levantada nesta terra como instrumento e ferramenta da tua palavra. Eu quero fazer diferença com a minha vida, por onde eu for. Amados, eu não conhecia o fruto do Espírito. Eu não conhecia, como eu disse, a unção era muito pouco. Que aí eu comecei a aprender. E eu pensei que a unção era só cair. E não era. E aí Deus foi esclarecendo essas coisas para mim. Eu passei por algumas ignorâncias também. Mas sabe, amados, o principal é o fervor e o desejo que passa pelo teu coração. Porque é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te levar para um lugar tranquilo e seguro de adoração e de consagração ao Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Então eu vivi esses momentos. Particularmente, amados, e aqui eu deixo o meu testemunho, um avivamento estava acontecendo dentro de mim. Porque eu estava me despojando daquilo que era meu. E sabe, eu quero trazer para você hoje que esse avivamento, ele pode começar a partir de você. Quando nós nos arrependemos, porque avivamento diz respeito a arrependimento. Não só daquele que está no mundo, mas os nossos arrependimentos. As obras mortas que nós realizamos, as coisas que nós ainda estamos carregando como carga nas nossas costas, que Jesus já levou. Mas nós estamos arrastando a nossa vida anterior atrás de nós. E sabe, tudo que Deus quer é que você se despoje dessas coisas. Que você se livre. Porque quanto mais leve você estiver, mais fácil é dele te fazer voar. Amém. Tem eu não trouxe a imagem, mas existe uma figura que eu vi um dia, não sei se foi no Instagram, em algum lugar eu vi essa figura, essa foto, e mostrava uma águia com um corvo, quem já viu? Com um corvo posto por cima, né? Ele estava em cima do pescoço aqui, da nuca, né, da águia, e ele estava bicando a águia. E o texto dizia assim, que o único pássaro que alcança a águia e que é capaz de subir nas costas dela é o corvo. E aí ele dizia, e eu achei isso fantástico, porque ele dizia assim, só que a águia, ela não se debate, ela não faz nada. Sabe o que ela faz? Ela voa. E ela vai tomando altitudes cada vez maiores. E sabe, você sabe que a águia é um pássaro que voa o mais alto possível. E quando ela vai tomando essas altitudes, vai faltando oxigênio. Para quem? Para a águia? Não, para o corvo. E ele cai. Aleluia! Queridos, nós precisamos estar no lugar mais alto. Eu não vou subir aqui, que depois eu tenho que descer, né? Mas nós precisamos estar nesse lugar mais alto. E não nos estacionarmos nesse lugar, mas cada vez mais nós nos elevarmos. De que maneira? Tirando as cargas. Deixando que o vento nos leve. Deixando que os ventos nos faça flutuar acima das altitudes todas. Aleluia! E aí, se Satanás vem te perturbar, suba mais alto. Amém. Suba mais alto. Isso é avivamento na nossa vida. Amém.
Cada vez nós desejando mais e mais dele. Mais da sua palavra, mais da sua presença, mais do seu Espírito. Meus queridos, isso aqui não é uma encenação. Eu estou dizendo aquilo que eu desejo e aquilo que eu vivo. E eu sei que muitos de vocês estão nessa mesma pegada que eu. Mas eu venho aqui para te animar e te motivar a desejar ainda mais. Porque Deus e as suas bênçãos espirituais ou as suas riquezas espirituais são inesgotáveis. E existe uma infinitude em tudo que Ele pode produzir. Ele não tem limite. Ele não tem limite. Um dia o Espírito Santo disse assim para mim, eu orando acerca de algo, e Ele disse assim, não limite o que é ilimitável. Ou seja, o poder de Deus não tem limite, amados. Se não existe uma flor no tal do trigo aqui, e precisa haver uma flor ali por causa sua ou por minha causa, Ele vai criar a flor. Simplesmente assim. Amém. Ele causa coisas entre nós. Quando Ele é a nossa causa. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Daí eu lembrei de uma visão que eu tive uma vez. Eu tinha que ministrar nessas quintas remas, alguma coisa assim. Era tipo uma aula demonstrativa, num mês, numa determinada escola. E eu fui convidada a ministrar junto com outros professores. E aquela quinta eu fui lá. E Deus naquele dia me deu uma visão. E eu fiquei parada e pensando, né? E hoje eu lembrei dessa visão. Ele me fez entender o porquê daquela visão. E aí hoje ele me fez lembrar sobre isso. Naquele dia eu simplesmente vi a onda do mar se levantando. No impulso ou na força do vento que levava ela para a praia. E ela ia, quebrava e retornava. Ia, quebrava e retornava. E Deus começou a dizer sobre a nossa leveza ou flexibilidade ou a nossa disposição de deixar que essa onda venha e nos alcance. Sabe, amados, quando você está, mesmo que você esteja no raso, se você se mantiver ali, estático ou parado, ou sem botar força, se segurar na areia, porque às vezes a gente vai tentando se segurar na areia, coisa assim. A água cada vez vai te trazendo para dentro. E ela vai trazendo, e ela vai trazendo. Tudo o que o mar quer, entenda mar, amém? Em tudo que o mar quer te levar para o fundo. E não é para você morrer fisicamente. Estou falando espiritualmente falando. Não sei se você está me entendendo a ilustração. Mas tudo o que aquele vento que sopra a água e te traz para dentro quer é que você venha e permaneça. Amém? Quantos já tomaram um caldo, não é? E aí se você não fizer nada, se você não nadar de novo, você vai fazer o quê? A onda vai te levar, o mar vai te puxar. E é assim com as coisas do Espírito. Quanto mais você ceder para Ele, mais profundo você vai. Amém. E aí, sabe o que acontece? Como a palavra de Deus diz lá no Velho Testamento, sobre as águas, né? Que batia nos artelhos, no tornozelo e tal. Para quem não conhece, vá ver esse texto, é muito lindo. Mas da mesma forma, quando chegamos no profundo, quando chegamos que a água nos encobre, ou quando nós vamos para o fundo, o que acontece? A gente não tem mais o que fazer. Nós vamos para onde a água nos levar. Amém? Nós vamos para onde o mar nos levar.
Parece que você não está muito animado, não. Eu acho que você está meio assustado. Nós precisamos morrer, queridos. De fato, morrer para nós mesmos. Porque houve que morreu por todos nós. E a mesma cruz que simboliza a nossa vida nele, ela traz o quê? Agora uma sugestão de que nós precisamos morrer para nós mesmos e viver para ele. Amém? E isso vai trazer o quê? Um avivamento. A partir de mim e de você. Amém? Cada vez mais nós temos que desejar ele. Eu tenho uma frase aqui de um ministro muito famoso, que diz assim: Deus não nos dá uma árvore, Ele sempre nos dará uma única semente, para que a cultivemos para uma grande colheita. Entenda que você é uma semente. Falei para os meus alunos essa semana, eu entendo assim, eu vejo, quando Jesus semeou na cruz, Ele semeou a nossa semente. Ele foi a primeira semente a ser entregue, mas ali, por causa daquela semente morta, muitas sementes se multiplicaram. Elas vieram a existir. Então, eu e você hoje somos sementes daquela semente. Fomos gerados por causa daquela semente. Amém? Você está entendendo? Eu estou achando vocês sérios demais. Eu estou achando vocês bem assim. Será que está complicado? E aí, nós somos uma semente, prontos para frutificar. Um grande avivamento. Amém? E porque o tema desse nosso culto hoje, né? É sobre o fôlego de avivamento. Não sei, pergunta para Deus. Né? Mas eu coloquei aqui, porque o fôlego, queridos, eu botei aqui o significado. Eu sou professora, amém? Então vocês me respeitem, porque eu vou trazer os significados. Só não vou trazer hoje muita coisa grega, mas eu posso fazer isso, né? Vamos fazer uso disso. O fôlego, queridos, quer dizer o quê? É a nossa respiração, é o movimento de aspiração. Você vai vibrar depois, viu? No finalzinho eu tenho 2 textinhos, eu não sei como eu vejo aqui, faltam 12, né? Ok. Então, fôlego quer dizer respiração, movimento de aspiração e expiração do ar pelas vias respiratórias. Ação de prender o ar nos pulmões e de soprá-lo com a boca. Amém? Metaforicamente, quer dizer ânimo, coragem para continuar alguma coisa muito difícil, tomar fôlego, capacidade de suster a respiração, movimento de aspirar e expelir o ar pelas vias respiratórias. Respiração, fôlego é o meio de sobrevivência de quem vive. É respirar. Então eu peço para você, respira profundamente. Solta. Saiu alguma coisa daí? O fôlego faz com que nós liberemos algo. Amém? Este fôlego nos foi dado na criação. Agora essa parte, eu amo essa parte. Uma determinada aula, Deus me falou sobre essas coisas. E eu liguei uma coisa com a outra. Eu falei, gente, que é isso? Parece que eu descobri a América, o Brasil, os Estados Unidos, eu descobri o mundo. Olha só, lá em Gênesis 2:7, a palavra diz assim: E soprou Deus nas narinas do homem, e fôlego de vida veio para ele, e o fez alma vivente. Então Deus se inclinou, soprou o seu fôlego nas narinas do homem. Ele não soprou um vento de fora, ele soprou o que ele tinha dentro e compartilhou com Adão. Amém? Oh, que coisa maravilhosa. Mas o que foi que Adão fez? Pisou na bola.
pecou, virou as costas para Deus. Jânio César é um grande evangelista aqui do nosso ministério. Ele diz assim, que Adão bateu na face de Deus. E Deus deu a outra face para eles, para o homem. O homem esbofeteou Deus e Deus virou e deu a outra face. E eu vou dizer qual é a outra face dele. Você já sabe? Jesus. Aí olha só, em João, agora sim você vai ter que vibrar mais ainda. Por favor. Eu quero vibração, viu? Não para mim, mas para que o Senhor saiba que você entendeu mesmo. Em João 20, do 20 ao 21, diz assim, Jesus tinha ressuscitado, amém, e ele aparece para os discípulos. Aí a palavra diz assim, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O meu assopro saiu xoxo. Mas entendam, queridos, um novo fôlego de vida. Aquilo que tinha nos separado do fôlego de Deus, agora estava sendo retomado. Oh, aleluia! Gente, pelo amor de Deus, isso foi feito por mim e por você, para que nós tivéssemos uma nova vida. Queridos, eu vejo aqui um povo muito jovem, eu vejo pessoas muito mais novas que eu, mas sabe, amados, eu estou nessa idade, nesse tempo, com muito mais vigor do que eu tinha antes. Mas por quê? Eu não quero parar. Ainda que as minhas pernas não acompanhem o ritmo do meu coração, afogueado pelo Senhor, eu vou correr a minha carreira. Amém? Eu vou fazer uso desse fôlego de vida que foi soprado para mim de volta por meio de Jesus Cristo. Aí quando eu entendi esse simbolismo todo, eu falei, por que Jesus tinha que soprar sobre os discípulos, não é? Se o Espírito Santo é algo espiritual, ele trouxe a sua essência para dentro do homem de novo. Aquilo que tinha sido separado, agora estava sendo compartilhado com o homem novamente. Cada vez que você respirar, meu irmão e minha irmã, lembre-se de quem foi que te deu esse fôlego. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí acontece o novo nascimento. O ar que nós respiramos, o Espírito Santo é esse fôlego, queridos. Ele que veio para dentro de nós. E agora nós temos a incumbência de soprar o que dele nós recebemos. E fazer os avivamentos acontecerem. Amém. Aleluia. Estou terminando já. Falta só uma meia hora. Não, brincadeira. Nós precisamos manter esse fôlego em plena atividade. Os afazeres, as correrias dessa nossa vida cotidiana, dessa vida doida que nós temos vivido neste tempo presente, né? Estão nos roubando. E sabe, tem alguém que é mestre nisso. Que é ladrão da nossa vida. Que é ladrão do nosso tempo. Esse é Satanás. E muitas vezes nós estamos cedendo o nosso tempo para ele. Você sabia que naquela multidão de coisas que você tem para resolver, se você parar um momento e buscar instrução em Deus, você vai pelo menos aliviar metade do que você tinha para fazer, porque Deus vai te direcionar de uma forma simples e prática. Amém? Aleluia. Deixa eu correr aqui 5 minutos.
E todo o nosso arrependimento tem que fazer parte disso, todos os dias. Nós somos segundo o coração de Deus? Sim, porque nos arrependemos. Porque olhamos para a nossa vida, o que está fora? Não, então vamos tirar. Senhor, me perdoa. Não quero mais estar nessa situação, nessas condições. Se o grupo de louvor quiser subir, por favor. Uma vez tendo um fôlego espiritual de qualidade, e nós o temos, amém? Mas em plena função, em plena atividade na nossa vida, nós vamos ter uma vida de sucesso, uma vida próspera, uma vida cheia das boas novidades do Senhor, em nossos passos, em nossos caminhos, amém? Nós seremos o vento que sopra para trazerem as grandes ondas de avivamento. Queridos, se essa igreja se afoguear e desejar um avivamento, ele vai acontecer. Eu escrevi um negócio aqui sobre vocês. Antes eu quero que vocês façam uma declaração, me permitam, né? Vocês repitam o que eu vou dizer, tá bom? Aleluia. Deus, estou aqui. Faça o que quiser comigo. Estou confiante. Faça a partir de mim algo que impacte as gerações vindouras. Ainda que eu não venha, ou ainda que eu não veja, ou ainda que eu não tenha todos os resultados em meus dias, que em minha semente hajam efeitos colaterais de justiça e salvação, alcancem o mundo que está em agonia, o mundo que está longe de Cristo. E eu escrevi aqui para você e para esse lugar. Enquanto eu já estava com tudo isso pronto, eu orando, me veio isso, me saltou. O Senhor disse exatamente isso. Vou dizer olhando para o pastor, viu? A responsabilidade maior está sobre ele. E os outros que estão aqui também. Um campo grande já está branco. Um campo grande já está branco, à espera de um grande avivamento. A nossa espera, a tua espera, amém? A começar de nós, que esse avivamento venha, e ele virá. Sempre quando você falar o nome da sua cidade, diga: o campo grande já está branco, e eu vou à colheita, a grande colheita, porque é chegado o tempo de avivamento. Amém, queridos? Você pode ficar de pé, tem um minutinho.